O Nordeste tem muita força, tem muita artista espetacular que muita gente ainda não conheceu e precisa conhecer. O Nordeste e o forró tá vivendo esse melhor momento, né? Seja em tudo que hoje se vê na internet, na televisão, em rádio, em qualquer lugar, o nordestino está se destacando, né? Pela cultura do Nordeste, eu acho que o primeiro estilo musical que o nordestino tem contato é o forró, né? Até porque o berço do forró é no Nordeste. No Nordeste tem muita gente talentosa, isso eu tenho certeza. O Nordeste é engraçado, o Nordeste é bem-humorado, o Nordeste tem energia. Pela cultura do Nordeste, eu acho que o primeiro estilo musical que o nordestino tem contato é o forró, né? Até porque o berço do forró é no Nordeste. E comecei muito cedo, aos 9 anos eu comecei a tocar sanfona, né? Eu ia para os ensaios com meu pai e via a galera tocando e eu sempre tive muito curiosidade sobre o instrumento, sobre a sanfona. E aos 9 anos meu pai adquiriu um instrumentozinho para mim, eu fui desenrolando, aprendendo a tocar. Mari era uma menina que já sonhava em ser compositora e ficava compondo aqui e acolá, imaginando como que ia ser, que o futuro dela poderia ser através da composição. Mas no fundo, desde criança, a Mari ela já tinha o sonho de ser cantora, né? Desde que eu me entendo por gente, eu já ficava em frente ao espelho, já ficava ali com a escova de cabelo, cantando. Com os meus 7 anos, 8 anos, eu comecei a cantar em escola. E comecei a cantar em igreja. Só que por um bom tempo eu estava muito focado em compor e tinha meio que esquecido que poderia ser possível cantar. O forró entrou na minha vida, por conta da minha mãe, que ela sempre tocou, sempre gostou de cantar forró, tocava muito em banda baile. E aí eu fui crescendo no meio desse segmento, né? Escutando música boa, através da minha mãe, através do meu tio. E uma referência muito boa que eu tenho no meu tio é que ele teve um tempo que ele trabalhava baixando, ele queria fazer um arquivozão, sabe, enorme da história, de todos os gêneros musicais. E aí foi um tempo que eu estava muito próximo dele, sabe, e eu comecei a escutar muita música. Principalmente forró, Luiz Gonzaga, entre tantos outros forrozeiros. E aí foi onde a música foi entrando devagarzinho, né? E aí eu sempre gostei de cantar, na escola, na rua, em todo canto. Tudo começou comigo na cidade de Tianguá, lá no meu Ceará, o interior onde mora toda a minha família, minha mãe. E eu tive um sonho, eu sonhei tocando violão. E daí minha família não tinha condição de comprar um violão, foi onde minha avó disse, eu vou lhe dar um violão de presente. E foi meu primeiro instrumento, onde eu desenvolvi o violão. E comecei a tocar barzinho, na cidade de Tianguá. E daí eu não tinha som, não tinha como tocar barzinho, e tinha um cara lá chamado Jander, que ele me alugava as coisas. Então eu tocava 3 horas no barzinho por R$100 e R$50 era o aluguel das coisas. Comecei na música com 16 anos de idade,
Por incentivo do meu pai, ganhei um violão, acho que quando eu tinha ali entre 15 e 16 anos. Decidi viver disso, não queria trabalhar com a música, queria cursar a faculdade de nutrição, até que comecei a trabalhar com a música e me encantei. Eu comecei com os vídeos, né? Como hoje acontece na internet. Você vai tentando mostrar um pouco do que gosta de cantar. E aí a galera abraçou antes de tocar em algumas regiões do Nordeste, antes de tocar até fora. Acho que o mais importante foi ter tocado primeiro nos meus amigos, tocar primeiro para esses primeiros incentivos. Acho que foi muito importante para poder saber cuidar disso tudo. Veio desse percurso paterno, familiar, acompanhando a Magia da Noite, comecei a aprender a cantar, a tocar, fui para os barzinhos, comecei a fazer um clipezinho, gravar um CD ali e hoje estamos aqui, graças a Deus. O Raí surgiu de um programa de rádio, né? Como todo mundo sabe, meu nome é Raimundo, então eu fui locutor de rádio na minha cidade, o Marizal, e aí o diretor lá falou, vai ter que diminuir, senão não existe um locutor de rádio com esse nome Raimundo. E então, a Raí Soares, né? Eles cortaram o Raí Mundo, botaram só o Raí e botaram Soares, que é o meu sobrenome. Então ficou Raí Soares e aí surgiu o Raí aí. Tudo começou, foi através da minha mãe, né? Eu morava no Rio de Janeiro, fui nascida e criada lá na comunidade do Barbante. E minha mãe tinha um comércio lá na favelinha. E ela ouvia muito forró e tal, eu não curtia, mas acabei que consumi demais, né? Por causa dela. E antigamente eu era atriz, né? Já fui modelo, já fui dançarina. E eu falei assim, não, eu quero cantar. Foi até então que eu comprei meu primeiro violão. Comecei a cantar sertanejo, né? Minha carreira eu comecei cantando sertanejo. E minha mãe dizia pra mim assim, olha, sertanejo não vai dar certo, porque o Rio de Janeiro não tem artista que sai do Rio de Janeiro pra cantar sertanejo. Vai no forró, vai que dá certo. E foi, né? Eu comecei a consumir o forró por causa dela. Aí veio o Conde nisso aí, né? Porque minha mãe, ela botava muitas músicas aleatórias no YouTube e veio o Conde. E, sei lá, me despertou o interesse, a banda, né? Comecei a consumir, acabei que virei fã. Eu gravei uma música que se chama Bebe Vem Me Procurar. Foi onde surgiu aí o Vitor Fernandes, cantor de piseiro. E daí eu gravei esse vídeo sentado no quarto lá de casa, sem pretensão nenhuma, não sabia nem no que ia dar. Foi os fãs que me pediram, algumas pessoas que já acompanhavam meu trabalho, pediram pra mim gravar e eu gravei. Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Achei que não ia dar em nada, postei nas minhas redes sociais, meu amigo, foi uma loucura. Foi aí onde começou a surgir o Vitor Fernandes, foi aí onde as coisas começaram a melhorar. Foi aí onde eu comecei a fazer vários shows por mês, através dessa música. E aí comecei a aprender essas notas e já compus uma música. E quando eu compus essa primeira música, que chama Matt Fisher, quando eu cantei para um amigo no telefone, ele disse, cara, pô, que foda, tá muito legal isso aí, tá muito massa. Aí eu, sério, tu gostou? Ele gostei, cantei pra minha família, todo mundo gostou, cantei pra minha namorada, dela gostou. Eu disse, pra quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um clipe aqui, uma resenha. Como eu tinha uma agência de publicidade, né, mexia com marketing político, eu tinha um amigo meu que fazia os vídeos dos políticos, aquele vídeo lá, né, eu sou fulano de tal, vote tal, número tal. Eu disse, cara, tu vai fazer um clipe pra mim. Ele, não, acho que eu nunca fiz clipe de banda. Eu disse, não, vai fazer. E tal, e vai ser de graça. Aí ele, como assim? Eu disse, não, pô, vai pra me ajudar, eu vou fazer uma brincadeira. Liguei para outro amigo, pedi um barco emprestado, para outro amigo pedi a casa de praia, para outro amigo pedi um ônibus, para outro amigo pedi um carro chique, para outro amigo pedi um relógio. Pode pegar, só não pode se apegar, nessa farra pode tudo, só não vai se apaixonar. Pode pegar, mete... tudo emprestado. E aí fiz o clipe dessa música, e aí foi onde tudo começou. Então eu disse, eu acho que eu sou cantor, só porque, tipo, eu sou muito pessimista, né? Eu disse, nossa, é isso que eu quero pra mim? Se eu vou ser cantor, se um dia eu tenho um sonho de ter uma faculdade e fazer uma faculdade, eu ia me entregar por inteiro, então por que eu não me entrego o dia inteiro pra isso? Eu disse, se é só isso que eu quero, então vou atrás do meu sonho. E desde sempre foi assim. Até no começo, quando as coisas andavam mal, aí se eu soubesse esperar e se eu respeitasse esse tempo, no outro dia Deus dava uma alegria que não tinha tamanho.
pessoal e uma galera animada que gosta de comer água, tá em casa a me esperar. Sempre quando antes de entrar no show, vai lá rodar a vinheta de entrada, né? Tem um trecho de outra entrevista que eu dei que eu dizia que, pô, só perdi uma oportunidade. Eu não quero dinheiro não, eu quero só uma oportunidade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Até então, eu não me imaginava cantando novamente, porque eu vinha de um sonho muito recente, só de escrever e ficar ali na minha parte de colocar o sentimento para fora mesmo. Até que eu ajoelhei na cama, assim que eu recebi a proposta. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia e me ajoelhei assim, me encostei na cama e falei, Deus, eu não estava preparada para isso, mas se for para ser, eu quero que o Senhor me prepare. Se não der certo, não foi por conta que eu não me dediquei. Só acho que essa nova geração está muito ligada, né? Hoje a gente tem a comunicação, né? Hoje a gente tem um mundo inteiro na palma da mão, né? Então acho que a dificuldade que muita gente antes tinha de escutar um artista hoje que é como eu, do interior, está muito mais fácil hoje com a internet, né? Você vê todo mundo hoje ligado numa teia mesmo. Ele é isso, ele é tirar você do anonimato para te levar para se tornar uma pessoa extremamente conhecida. Eu tava dormindo e do nada, quando eu acordei, milhares de mensagens. O Henrique, da dupla Henrique e Juliano, gravou um vídeo, me marcou no vídeo de uma música Roxinho, que eu tinha gravado com o Vitor Fernandes e tinha colocado no meu CD. E quando eu acordei, que eu vi aquilo, cara, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo na minha vida? E o povo me mandando mensagem. Você se dá conta que tudo tá acontecendo, que viralizou, quando acontece isso com você, como aconteceu com o João, que só vem crescendo os números, entendeu? A internet hoje é onde deixa tudo bem claro pra gente. Você não vê, mas as pessoas se identificam com você nas redes sociais. Elas acordam querendo ver o que você vai mostrar no seu dia. Isso deixa as pessoas bem. Então, às vezes, chega uma pessoa dizendo que você mudou a vida dela e, às vezes, você... Nossa, como não consegui? Não, pelo que você é, pelo que você fez, suas músicas. Uma menina chega pra mim me abraçando e chorando. Ah, Natan, você mudou minha vida. Eu digo, se eu mudei sua vida, é novo, sabe? E eu tô vivendo isso tudo, que surreal. Ou o que a música faz? Tipo, uma pessoa que eu não vi direito ainda, não tô vendo aqui, chegou chorando. Então, é coisa que surreal, amigo. Plataformas como a Deezer, né, que são níveis mundiais, revolucionários, sabe? Acompanharam, porque o mundo ele tá em processo de desenvolvimento, transformação, e a tecnologia é algo que não tem como parar, sabe? É informação 24 horas, a hora que você quiser, a um clique. E você ter pessoas conectadas em plataformas de nome, sabe? Com profissionalismo, com entrega, você tem tudo discriminado, todos os artistas, tudo direitinho. Então, acelerou bastante, sabe? A Deezer tem um papel enorme nisso. Essa primeira força incentiva as outras plataformas também a chegar junto. O que acontece é a facilidade do público nordestino e do público conhecer também o forró, de modo geral, no Brasil todo, até lá fora. Essa facilidade, esse acesso a uma plataforma maior e tal, vai ajudar demais o forró. Hoje, como uma plataforma como essa, você sabe o que tá tocando, você sabe o que a galera tá escutando. Quem acompanha, eu acompanho todos os meus números, todos. Eu sei qual a posição da minha música tá, porque eu gosto. E você sabe que a concorrência é grande, né? A gente tem que estar preocupado mesmo. E o bom dessa era é que você lançou uma música hoje, amanhã a galera tá cantando, a galera tem fácil acesso. Uma plataforma como a Deezer, que hoje é uma das maiores, a galera dos interior, você chega numa cidade no Maranhão, às vezes uma cidade pequena, a galera já tá ouvindo minha música. Eu fico imaginando, se fosse na era do CD, quando que essa música chegaria aqui?
Eu tinha feito uma playlist minha na Deezer, né? Com várias músicas que eu curto, né? Que eu curtia também. E até o pessoal do marketing, né? Minha equipe tinha falado que os meus fãs, meu público, estão consumindo minha playlist, né? As músicas que eu escuto, assim, né? Diariamente. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Você escuta uma música boa hoje, você já compartilha com seus amigos, a compartilha com seu namorado, ou com... Enfim, mas você sai compartilhando e vai criando essa teia. Nos compartilhamentos, eu acho que vai acontecendo esse viral. É uma porta. Antigamente a gente não tinha essa, como é que eu posso dizer, essa oportunidade, né? Hoje a gente tem, hoje a internet está ajudando e está contribuindo muito. A galera do Sul não olhava tanto pro forró assim, pros nossos cantores de forró atuais, que eu digo cantores de forró atuais, de 20 anos pra cá. A galera lembrava muito do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, da Elba, entre 2010 ali com Aviões, o MC Reginho lá de Pernambuco. Não vou não, quero não, deixo não. Não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Vai. Depois dali, eu não me lembro de ter tido outra música com a dança. Não foi o foco. Eu acho que não teve sequência. Porque foi algo tão natural. E naquela época, as redes sociais, eu me lembro, era Orkut, o início do YouTube, o Orkut em alta. Não pegou muito a outras danças pós, porque não era muito o segmento, não era muito forte. A música que viralizou, a brincadeira do vou não, minha mulher não deixa não, e tinha a dancinha. Apesar dela não ter... Ela estourou, a dancinha obviamente estourou. Mas não foi uma coisa que na época se atentaram para fazer outras. Então não teve sequência. Eu acho que a dança, ela é apenas um meio de ajuda para a música viralizar, mas existem muitas músicas que não viralizam através de dança. O que faz de verdade música viralizar é o meio de comunicação. Vai ser difícil você fazer uma dança com uma música de Nelson Gonçalves, né? A dança é de transporte para as músicas que merecem uma dança, né? Não adianta você forçar uma barra. E se a música for adequada a uma dança, viraliza com a dança. Se for adequada hoje na internet um meme. Se não, viraliza só porque é boa, só pela letra, mas por algum motivo é. O negócio começou a rodar mesmo, com a volta da pisadinha, né? A pisadinha que a galera chama de piseiro também, com esses artistas assim mais regionais, trazendo a nossa cultura, cantando aquilo que a gente vive no Nordeste, que é bonito. E as pessoas começaram a prestar mais atenção. Eu acho que daí pra frente o forró começou a se tornar mais viral. Eu só conheço 3 músicas para ver a força disso, né? Que foram cantadas por torcidas. O futebol é a maior paixão desse país. Então, foi Festa de Ivete Sangalo, cantado pela torcida do Flamengo. Chupa que é de uva do Aviões, cantado pela torcida do Bahia. O Senta que é de menta do Cavaleiros, cantado pela torcida do Vitória. Então, você imagina, né? Da onde nasce o axé, viralizar na torcida o forró. O forró é viral desde sempre. Depois que a gente soltou aquele vídeo, né, com o morador de rua. Fala, rapaziada, tô aqui com o meu corote. Passou o gari agora há pouco. Lembrei do meu ex-passado que dizia que eu era o lixo. Tinha até falado com o meu empresário não postar aquele vídeo. Só que aí a gente soltou, no dia seguinte, ele falou que tava vindo muitos seguidores. Eu tava até dormindo, eu tava até assustada na hora que eu acordei. Só que eu achava que era na parte negativa, né? Será que eu fiz alguma coisa de errado, meu Deus? Só que não, foi por um lado positivo, e isso foi muito bom. Só que aí, velho, eu vi que tava muita gente repostando, muita gente perguntando sobre a música. O ovo vai ser desapegado. Foi dali que eu falei, caraca, realmente. E também veio os shows, né? Que eu vi aquela proporção, muita gente cantando, é muito casal. Eu fiquei, gente, meu Deus, deu certo. Você pode cantar uma música de funk no forró que fica bom. Você pode cantar uma música de axé no forró que vai ficar bom. Você pode cantar uma música eletrônica no forró que vai ficar bom. Então eu acho que é um dos motivos do forró
ter se tornado viral é exatamente essa liberdade, aliado à internet, aliado à democratização que o forró tomou a partir do Barões da Pisadinha. Que eu acho que é um grande ponto de start para esse forró novo que nós estamos vivendo agora, né? Que é o piseiro, a pisadinha, o forró, enfim, que tudo é forró. O piseiro e a pisadinha, o piseiro, quando eu vi, né? Quando eu vivenciei isso, foi quando eu vi, eu sempre gosto de citar, porque foi onde eu vi. Eu não tinha visto antes, foi com o Vitor Fernandes e com o Zé Vaqueiro. E logo depois, a junção com a dancinha do Orlandinho, que ele fez a dancinha do piseiro, né? E a dancinha estourou. Então todo mundo queria fazer a dancinha com o Orlandinho no piseiro. E isso se tornou viral, tanto por conta do ritmo, mas por conta da dança, né? Então foi ali onde eu conheci o piseiro. O Orlandinho dançando, fazendo uma poeira danada com os pés. E aí eu disse, pô, e daí surgiu a batida. Eu vi ele chegando primeiro do que o teclado. Porque ritmo de teclado sempre foi aquele, piseiro. Aquilo ele já tinha há não sei quanto tempo atrás. Porque o novo forró, né? O forró que sempre vem se construindo, sempre vem mudando. E hoje a gente está representando o forró também, só que da nova geração, né? Nós hoje, tanto tem os forró que são tocados em banda, como a gente tem um forró também que a gente toca no teclado. Da forma digital, né? Nossa bateria é o teclado. Cara, com muita gente, a gente chega, cadê a bateria? Ali a bateria. O forró ele é muito rápido e o projeto foi muito rápido, além do que a gente pensava. E a Não Não Vou foi a última música a chegar, né? A música que viralizou foi a última música a chegar. Mas eu já senti um sentimento nela de... Eu não posso dizer que eu sabia que a música ia estourar e que era a música que eu mais acreditava. Mas quando eu recebi a música, eu gostei muito da música e foi a música que eu mais me senti ansiosa para gravar. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo. A gente nunca nem imaginava que fosse dar ali mais do que 300 mil plays. 300 mil plays pra gente era assim, era viralizar já. Cara, Filho do Mato foi a música onde eu nasci de novo, né? Eu me reinventei e entrei de corpo e alma com a música. E olha que foi uma música que eu não acreditei quando eu fui gravar. Olha que coisa. Quando a gente foi gravar, ela foi a última música a entrar no CD. Aí foi quando surgiu o Ricardo Lago pra me fazer um clipe. Eu vou cair pra dentro, aí eu montei cavalo, derrubei boi, pilotei trator, caminhão, carreguei cana. E aí eu incorporei o Filho do Mato mesmo, cara, porque é da onde eu venho do mato. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu vesti a música me vestiu. Nasceu um pro outro e não tem pra onde correr. Depois que a gente lançou o clipe, quando a gente viu em uma semana a proporção que a música tomou, a gente se surpreendia muito com a música viralizando, porque era 20 mil vídeos. Eram 20 mil pessoas fazendo a dancinha da música. E a gente ficava, como assim? E pra mim, que era tudo muito novo, a minha vida, como eu costumo dizer, mudou demais em 5 meses. Né? Que foi desde o dia que eu sentei pra gravar a primeira música que tudo foi acontecendo. Essa, como quando eu gravei Filho do Mato, todo menino virou vaqueiro. Até eu virei, todo mundo ficou me chamando, bora vaqueiro, bora. E eu comecei a chamar o povo de vaqueiro, entendeu? Comecei a comprar cavalo, vestir em cavalo. Tem pessoas hoje que estão em casa ali, poxa, o piseiro tá assim, se eu fizer isso aqui, será que vai dar certo? Não, mas é loucura. Mas será que vai dar certo? Se der certo, aí pronto. Pô, deu certo. Aí já vem todo mundo que vem fazendo uma coisa diferente, pra pegar uma coisa que tá dando certo, e colocar também pra fazer dar certo, né? E assim vai surgindo as invenções. E vai se adaptando, pouco a pouco. É isso que o Viral faz. Toda semana a gente recebe uma novidade e a gente tem que sentar e tem que dizer as coisas hoje estão assim. E graças a Deus estão sendo coisas positivas, só melhorando. Você criar, você ousar, você arriscar, tudo gera, sabe, novos horizontes. Você testar algo novo, uma letra nova, uma melodia diferente, um ritmo diferente, você mudar uma levada do instrumento, sabe? E tudo isso vai viralizando, você vai criando algo novo. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra
que tu se engana. Deram uma chance única pro forró. E o forró não perdeu, certo? Deram uma chance dele poder tocar em todo o Brasil. Qual foi essa chance? A democratização da música nacional. Essa democratização veio através das plataformas digitais. E nela o forró arrebentou. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Primeiro lugar, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Isso é lindo. Artista do Nordeste, Luiz Gonzaga sempre vai ser uma base. Luiz, Dominguinhos, Elba, Mastruz, Cavalo de Pau, Cavaleiros do Forró, todas essas bandas nos inspiram muito pelos cantores, pelas letras que eram cantadas naquela época e pelo estilo. Eu acredito que muito assim, o forró tem muito de alegria sempre. No nosso ritmo é muito feliz e me inspira muito. Sempre. Eu via Luiz Gonzaga quando tinha 8 anos de idade, meu pai sempre gostou, meu avô sempre gostou. Acho que o forró ele tem várias fases, né? Ele teve a fase do baião, teve a fase do shot, do chachado, depois veio o forró das antigas, né? Forró romântico, né? Com mastruz, com calcinha, depois veio esse forró do Aviões do Forró, né? E Wesley Safadão, Garota Safada. Você vê que o forró foi crescendo na medida que ele foi se libertando. Foi ficando cada vez mais livre, cada vez mais democrático, cada vez mais simples, cada vez mais de boa, sabe assim? Por exemplo, se lá na época do Luiz Gonzaga o cara cantasse um funk no forró, ia ser, né? Aí vem o Mastruz com Leite, né? E aí canta já diferente, né? Já é uma coisa diferente, já era um forró eletrônico, né? O Mastruz com Leite. E aí, liberdade, mais liberdade. E desde que o Mastruz com Leite, como eu disse, né, foi lá onde chega um instrumento, uma guitarra, uma percussão, e dali já deu uma renovada, né, no que era forró. E hoje em dia a gente pode ver um forró mais mecanizado, né, onde a gente vê teclado, onde a gente vê um meio de um show de forró, você coloca uma música eletrônica, depois volta pro forró de novo. Então hoje o forró tá muito mudado, né, a galera tá se renovando a cada vez mais. Piseiro, pisadinha são diferentes, são ritmos diferentes, que são muito parecidos. E que os dois vêm da essência do forró. É um forró, eu enxergo isso como um forró atualizado. É o forró dos novos tempos. Como eu estava comentando, conforme as gerações vão mudando, a música vai mudando. Aí vem um Aviões de Forró, na minha lembrança. Né? Calcinha preta, enfim, mas lá vem um Aviões de Forró. Mais liberdade. Traz mais um instrumento, bota o teclado. Não, mas isso não é forró, não. É bom, é forró. Né? Se é bom, é forró. Aí mais liberdade, mais uma dose. Aí você sai do Aviões e vem o Wesley. Mais liberdade. O cara mais novo, com mais velocidade na época, né? Enfim, foi isso o que causou, né? Era um repertório, não sei se você lembra, mas gravava CD toda semana, promocional, entendeu? DVD promocional toda semana, era um negócio, máquina de moer. Mais liberdade. O forró é sempre cheio de novidades, sempre vai chegando. Até porque uma banda de forró, quando tá montando repertório, você fica procurando. Os músicos procuram, a galera procura ideias. Então, a evolução da tecnologia, da internet, aparecendo alguns ritmos, algumas coisas, a galera foi encaixando. Na minha época que eu estourei no forró, estourou Nelson da Pisadinha. Então, quer dizer, isso em 2007, o cara já existia, o Rei da Pisadinha era o slogan dele, então o nome já diz tudo, o Rei da Pisadinha. Vamos fazer bebê agora, quer beber. Vamos fazer bebê. Era uma música que estava estouradíssima em São Paulo, nesse ritmozinho, né, com tecladozinho. Quer beber. Vamos fazer bebê agora, quer beber. Vamos fazer bebê agora, quer beber. Vamos fazer bebê. Só que não criou movimento. Acho que esse foi o grande problema da pisadinha ou piseiro. Eu acho que isso é quase a mesma coisa. Por quê? Porque justamente não tinha o movimento que tem hoje. A galera começou a fazer isso, juntar, misturar. Eu comecei a botar pisadinha dentro da pegada do Raí. Então a gente foi só acrescentando. No caso, hoje, na evolução de piseiro chegando, o piseiro chegando,
essa pisadinha do Barões. Você consegue pegar um piseiro, jogar dentro do forró e fazer com que a música fique mais dançante. O piseiro e a pisadinha é uma ramificação do forró, né? Então é como se fosse tipo o funk em geral e tivesse o brega funk, a bregadeira. E eu acho que é isso. Tipo, a gente pegou um ritmo de forró, que é um ritmo que, vamos supor que a gente pegou uma matriz dali, e dali a gente foi cortando e no meio de cada pedacinho a gente foi colocando um forró mais mecânico, foi colocando alguma coisa diferente e foi nascendo o piseiro, a pisadinha. Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza. Indiscutivelmente, eu acho que a pisadinha ganhou força com o Barões da Pisadinha. E eu que achei que eu tava sendo um dos últimos a entrar no forró eletrônico, porque já tinha uma galera, já tinha o Wesley, já tinha a Xande, já tinha uma porrada de gente no eletrônico. E no VS, chama, né? E eu ainda tava no naturalzão. E aí apareceu China CD, juntamente com o Thiago Sete, e aí a gente começou a ouvir a batida eletrônica. Eu disse, cara, vamos gravar música de teclado, ritmo de teclado. Mas a China não é só o começo. Com a introdução de apenas um dentre milhares de elementos eletrônicos, a gente colocou um só, que é a caixinha dos teclados, que hoje é famosa nos piseiros dos grandes artistas aí do Brasil. A gente pegou uma banda altamente forrozeira e colocou apenas um elemento eletrônico. Eu acho que isso foi primordial. Naquele tempo, a música ser uma das músicas mais executadas de toda a história do Serra Rodada. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Aí a música viralizou, cara, uma das mais ouvidas no país, graças a Deus, e fora do país também. A partir daí a gente começou a aceitar, né, que o forró eletrônico estava chegando com força. Não é, até porque o forró sempre já veio eletrônico lá do começo, mas só acrescentando aos poucos. Só que chegou um momento agora que a batida vai lá pro computador. Hoje você não precisa você mais montar com a banda. Você vai lá no computador, você cria um ritmo na hora que você quer, porque é tudo eletrônico. Por que viralizou? Porque criou força, assim como o Nelson Nascimento com o Barões. Porque a galera não queria só uma música. E a coisa, quando vem forte, né? Ela vem com ritmo, com público e com dança. E faltava, assim, uma certa quantidade de artistas, eu digo, para levantar nossa bandeira. A gente vinha ali com alguns artistas que, com certeza, são grandes artistas que sempre levou nossa bandeira do forró, mas eu acho que agora apareceu mais e mais artistas com a exposição na internet, o movimento do forró, do piseiro, da pisadinha ficou ainda maior. Quanto mais artistas defendendo a bandeira ali do segmento, fortalece mais ele. E hoje estamos com grandes artistas aí, grandes nomes nos topos aí, defendendo a bandeira, brigando pelo forró. As coisas hoje em dia estão sempre ficando mais fáceis, né? As plataformas digitais estão cada vez mais ajudando a cultura nordestina, porque aqui sempre se ouviu muita música e eu acredito que sempre se ouviu de uma forma muito febril, de verdade. Eu estou pegando esse embalo da nova geração, com essa facilidade das coisas digitais, acho que contribuiu muito. Quando lembrar da gente, tu parte tirando a roupa e você vai querer o meu beijo na boca. Hoje o mercado tá totalmente diferente, a gente não espera nada, foi igual a mim, entendeu? Eu não fiz planejamento, eu não fiz nada, simplesmente eu saí do Rio de Janeiro, fui para Maceió, fiz o CD, né, porque eu entrei no Conde, a gente tinha que vir com uma nova geração. Fiz o CD, né, que na verdade não foi o CD, foi uns clipes que a gente fez com uma Roma Desapegada, Saudade de Mim. Não foi nada planejado, soltou e foi. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Então você nota que o que vai acontecendo com o forró é isso, né? Ele vai se democratizando e se tornando cada vez mais livre, com menos amarras, com menos preconceito, né? Não é à toa que do nada tá ali um João Gomes, primeiro. Aí vem ali você pode olhar que é o gênero todo forró. Aí vem um Tarcísio, um Massinho Sensação. Aí vem um Matheus Fernandes. Aí vem a Brisa Star. Aí vem eu, Vitor Fernandes. Vem o Raiz, Saia Rodada. Vem o Zé Vaqueiro. Você pode olhar. É todo o gênero forró. Piseiro.
com forró. Todo dia surge um artista diferente, bota a música lá e depois surge outro, depois surge outro, depois surge outro. Ninguém ainda está conseguindo entender o que é. Porque é tão bom, porque está estourando tanto, porque está chegando tão longe, porque está dominando todo mundo, as plataformas, todo dia tem um artista novo. Então ninguém está entendendo, conseguindo entender ainda, né? Você vê, tem artista que graças a Deus aparece hoje, que ele vem puxando um shot dentro do piseiro, vem puxa um pé de serra dentro do piseiro, né? Puxa uma zabumba dentro do piseiro. Então, assim, é uma coisa que ninguém está conseguindo entender, né? Em cima é como um shot, como eu falei lá no início. Todas as músicas dá em shot e todas as músicas hoje dá em piseiro. O que você quiser botar em piseiro, você bota. A vaquejada ela é uma coisa muito forte. E assim, eu sou um cara que eu sou muito fiel às minhas origens. Até pelo instrumento que eu toco, é um instrumento que ele é característico do Nordeste, né? A sanfona. O cara que escuta Luiz Gonzaga pode parecer 300 mil artistas comparado a Luiz Gonzaga, mas ele é fiel a Luiz Gonzaga, porque o público da vaquejada, o vaqueiro, ele é muito fiel. O Tarcísio está acontecendo hoje, mas amanhã o Tarcísio pode deixar de acontecer. Mas eu sei que o vaqueiro, a galera da vaquejada vai me ouvir, porque é deles essa fidelidade ao artista. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade, a disciplina dos sermão que mãe me deu. Tem muitos artistas que veio trazendo a vaquejada, porém, quando chegaram em um certo patamar, não sei qual o motivo, mas pararam ou foram para outro segmento. Porque o público da vaquejada é muito carente. Se um artista deslancha na vaquejada e ele esquecer, o público da vaquejada vai ficar, pô, eu queria que estivesse fazendo uma música. E é um público, um dos maiores públicos do Nordeste, que é o esporte maior do Nordeste. Hoje a vaquejada é muito forte. Falar da vaquejada levou a gente para um patamar maior também. Foi mais um gancho, né? Ter o pessoal todo desse segmento todo ajudando a gente também. É o cara que trabalha na roça, é o cara que cuida do boi, que gosta do cavalo. E trazer essa essência, essa história dos peões, do vaqueiro, essa história tão forte do Nordeste na música é muito importante. Um dos maiores clássicos, na verdade, do forró, mais antigo e hoje também. Você pode ver aí que o Tarcísio é vaqueiro, o João é vaqueiro, os meninos do Barões também ali tem aquela pegada de vaqueiro, o Raí do Saia Rodada tem uma pegada, como no passado também tinha, um tempo atrás tinha o Mano Walter. A vaquejada tem uma grande parcela no sucesso do forró, você pode ter certeza. O que eu mais ouvia meus amigos vaqueiros falando era isso. Rapaz, fulano deixou de cantar vaquejada. Gordinho, não deixa nunca não. Gordinho, não deixa nunca não. Sempre tem que ter alguém cantando. Então, vocês disse, não sai de sua linha não, vá compondo sempre nessa linha aí. Toda canção que eu componho tem que ser nessa linha. Porque eu sei quem é meu primeiro público, assim. Não tem essa de ter que mudar o estilo para poder chegar nos outros lugares, porque tem esses MC aí de funk, quando vão me acompanhar, eles cantam um pedaço da música. Tô perdido nas curvas de uma morena, aí eu vou pra vaquejada. E nunca foi na vaquejada. Rapaz, quando você fala isso, eu fico imaginando como deve ser e tal. Então, pode ser que cantando o que vive, cantando o que gosta e a verdade, você traga mais pessoas pra vaquejada. Se você parar pra ver, o piseiro é apenas um ritmo. Ele é um ritmo que você consegue cantar ele romântico, ele é alegre, o que vale é a letra. Mas eu acho que algumas letras de músicas trouxeram essa essência do piseiro para o lado da vaquejada. E aí, os vaqueiros abraçam, gostam. Para ser eclético, na minha leitura, precisa ter vaquejada, precisa ter uma parte do show ou uma música que fale disso, porque é um público muito forte, muito fiel. Eles têm uma energia deles mesmos, eles são muito... Quem pratica a vaquejada é muito fiel àquele esporte, né? Eu amo cantar isso. Como músicos como Vaquejada Deixo Não, Filho Mais Velho, que tem uma história muito linda, Não Vou Largar Meu Interior, são músicas assim
porque eu amo cantar, mexem com as emoções das pessoas, seja ela falando de amor ou ela falando da vaquejada, entendeu? Por isso que eu gosto da liberdade. Então eu vou lá, lanço lá a música, como eu vou lançar essa DDD que a gente vai lançar aqui nesse projeto, fala disso. Ela não é de vaquejada, não é música de vaquejada, mas é uma música que narra onde o vaqueiro mora, a simplicidade do vaqueiro, o romance do vaqueiro, o vaqueiro convencendo a mulher, ele fala assim pra mulher assim, ó, aqui não tem camarote, não tem pulseirinha, não entra de salto, só de botina. Não pega internet nem telefone, mas sobra mais tempo pra eu ser seu homem. Hoje em dia tá mais fácil você participar de uma vaquejada se sua música estiver tocando. E eu sou um dos caras que tô indo lá com o meu estilo de música, mas que eu tenho músicas também que representam vaquejada no meu repertório. Uma das músicas minhas que chamou mais a atenção da galera é uma música falando do Nordeste. Mas quer que eu me mude por inteiro, esqueça a vida de vaqueiro e vá morar na cidade. Logo eu, que adoro o meu cavalo, cresci derrubando. A vaquejada Deixo Não foi ali onde a galera do Nordeste mesmo disse, cara, esse cara aqui canta nossas raízes, canta a nossa cultura. Essa essência, essa cultura é muito importante na música, porque simplesmente é algo que tem história, e música é história, é várias histórias. A mulher, ela sempre é guerreira, e eu costumo dizer que o que eu acho bonito assim, nas mulheres, elas são muito independentes, são empoderadas, né? A mensagem que eu quero passar para a mulher é que ela deve pensar que em qualquer estilo ela pode ganhar espaço. No arrocha, a gente tem, no axé, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, sertanejo, Maiara e Maraísa, MPB, Maria Gadu, a gente tem vários, todos os estilos de música, tem uma mulher. A mulher realmente, ela já é isso, né? Assim, ela tem essa liberdade de cantar vaquejada, de derrubar boi, de fazer o que quiser, na hora que quiser, como bem entender, de sustentar a família, de cantar, de fazer o que quiser, entendeu? E eu acho que tá bem claro isso, assim, e assim, tem que ser mesmo, né? Eu sou um apaixonado pela mulher, pela força, pela luta. Tem muito lugar assim, você vê hoje uma mulher derrubando um boi, né? Não tá como deveria, né? Mas de pouquinho em pouquinho as mulheres vão tomando o espaço que elas merecem. Era muito difícil mulher entrar no mercado, no mundo musical. E hoje as pessoas estão com um olhar diferente, mas sim, tem certos comentários que sempre aparecem, que lugar de mulher é em outro lugar, não é no mundo da música, que é homem. Se quer alguma coisa, corre atrás, entendeu? Não liga para o que as pessoas for pensar, o que for falar. Claro que eu já baixei muita cabeça para as pessoas que ficavam falando coisas horríveis, mas aí sempre, graças a Deus, eu tenho minha mãe, né, que minha mãe sempre me apoiou. Desde novinha, eu comecei no mundo artístico com 10 anos de idade. Então minha mãe sempre esteve ali comigo, ó, levanta a cabeça, vai dar certo. Só uma coisa, corre atrás. A gente vem ali da Márcia Felipe, a gente vem da Solange, a gente vem da Kátia Silene, da Rita de Cássia, da Eliane. São grandes vozes no nosso forró. Na Japinha, a Mari, entendeu? Eu pude presenciar o show da Mari um dia desse. Eu vi a mulherada ali, forte, quente no show. Eu quero que venha a princesa, que venha todo mundo, que venha a vaqueira do piseiro, venha tudo. Quanto mais mulher, melhor. Eu acho que assim, a gente nunca vai ter o segredo do hit, dizer assim, essa música é o hit, mas o que tá tocando hoje define muito do que vai ser o sucesso. Ou então um diferente bom. Me Bloqueia e Vaquejada Deixo Não é a prova disso. Eu não vinha lançando músicas nesse segmento com esses elementos de caixinha, de piseiro, de pisadinha. Vamos gravar uma música, bora. E como é que a gente tem que fazer? Vamos contratar o cara do clipe, vamos sei que não. Bora ali no estúdio e gravar. Ficou bom? Lança. Ah, mas e o clipe? A gente faz já. Esse é o nosso time, essa é a nossa simplicidade, entendeu? Nós tínhamos nosso estilo de trabalho, claro. Forró sempre foi rápido, etc. Como eu falei aqui do Safadão, que gravava um clipe e tal, não sei o que, um DVD por semana, mas era pra cá.
A gente tem o nosso produtor musical, né, que é o Romulo César, que inclusive ele que está com a gente desde a Romance Desapegada até agora, ele que fez o maior sucesso como a Romance Desapegada, Saudade de Mim, uma das músicas também autoral, que é Amor Abusivo, Descontar a Raiva. Então tem uma equipe ali, sabe, antes da gente decidir as músicas. Tanto romântico como piseiro, entendeu? Forró, ele é mais com a linha de banda, assim, tocada, sanfona, bateria, baixo, guitarra, enfim. E o piseiro, ele é mais no teclado. Aqueles teclados rítmicos, que já tem a batida, que você, a mão esquerda você segura aqui a batida e aqui você faz o solo da sanfona e tal, e já tem os ritmos, né? Tem a pisadinha, tem um piseiro. A introdução do eletrônico, para mim, foi um dos maiores, um dos elementos fundamentais para que isso se tornasse mais fácil das pessoas assemelharem e cada vez mais divertido, com timbres de teclado, com a novidade ali na bateria, que era simples e comum antes, e agora você conseguiu colocar elementos mais eletrônicos e alegres, tornar as músicas mais felizes. Usou umas levadas diferentes de teclado. A sanfona, é duas sanfonas, mas com bases diferentes. Aí vai, enfim, criando, usando, testando que as coisas acontecem. O sucesso, ninguém sabe do sucesso, né? Ele vem e acontece. Fizeram uma pergunta essa semana que falaram assim, como é que você acha que um artista hoje, o que é que ele precisa fazer para estourar uma música? Ele tem que fazer investimento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu acho que tudo sempre foi e sempre vai se resumir em música. Para sair o hit, cada um tem o seu grupo de composição, né? Tem Usina de Hits, tem Seu Hits, Jujuba Music, que são os feras, né? A gente sempre tem acertado a música deles. Galera, eu vou gravar um novo projeto. Eu quero algo diferente de hoje, o que tá tocando hoje. Aí eles vão lá, juntam ali uns 3, 4 compositores, fazem a música, já mandam a música na guia. Quando eu falo guia, eu quero dizer que já manda a música praticamente produzida. A gente só leva para o estúdio, dá só uma organizada, refaz a música todinha na nossa pegada, mas tirando algumas ideias deles lá, que já está produzindo. Igual vou falar que não quero receber a música praticamente pronta, eu só coloquei o meu ritmo, e coloquei a minha voz e coloquei minha interpretação. Eu me coloco naquela situação da música. Eu recentemente agora gravei a Marionete, e quando eu estava gravando, no início da música, eu queria ter agora um pouco de vergonha na minha cara. E aí eu falei, vamos interpretar de novo. E aí eu coloquei um vergonha na minha cara, um tom na voz, como se eu estivesse cantando ali. Eu tô aqui no bar, tô bebendo, tô sofrendo e... Poxa, eu vou botar esse sentimento. Eu não vou gravar um áudio, eu queria ter vergonha na minha cara. Eu queria ter a vergonha na minha cara pra te recusar bem mais, viu? E aí eu interpreto a música. E isso ajuda. Com certeza isso ajuda. As pessoas sentem no outro lado o que eu quero transmitir. É isso que acontece, a gente leva a música pro estúdio, produz, sente a música, aí a ordem de faixa a gente que escolhe. Tipo, o artista, eu vou falar que não quero, eu acreditava que ia. Acreditei que ia explodir. Eu não me enganei, eu graças a Deus, eu acertei. Eu disse, eu quero a primeira faixa do álbum. Foi a primeira faixa, foi a música que explodiu. Eu procuro escrever com o que eu tô vivendo. Se alguma namoradinha, uma menina começa a me olhar e tal, eu já começa a matutar sobre isso. Então, se eu tô vivendo alguma situação, já tento passar isso da minha maneira pro papel, se eu ouço alguma coisa. Acho que vai ser sempre a verdade. Porque eu sinto muita falta do meu avô, eu fiz uma música pra ele, só que do meu jeito. Quero ser um ré que nem o avô e viver com amor a vaquejada. Já deixa a minha senha preparada que eu vou botar na boiada, do jeito que ele ensinou. É tipo, sempre aquela brincadeira de ser sua história num papel. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram, as pessoas falando, tu pesquisou minha vida, como é que tu sabe que tu cantou minha vida? Então eu canto coisas que realmente acontecem no dia a dia, entendeu? Que as pessoas vivem, então eu acho que essa é a grande sacada. A gente tenta levar música para que as pessoas se identifiquem com o que a música está passando para a pessoa. A gente, é o Natanzinho falando de amor, mas tem a Com Você ou Sem, que é de uma pessoa que acaba um relacionamento, e essa pessoa disse para outra que se não fosse com ela não ia dar certo com ninguém, e não é assim. Então a gente tenta
passar com que a música, que as pessoas se identifiquem com aquilo que a música está falando. Assim como uma pessoa também na storyzinha, pra que terminou se tu não aguenta me ver solteiro? Alguém que terminou o relacionamento e um tá querendo curtir na festa ali, fazendo story pra mostrar pro outro que tá na festa que tá bem, e tem gente que vive isso. É uma soma de tudo. Eu sempre que vou gravar um projeto, eu me preocupo com a música, o que eu posso passar para as pessoas na música. Eu tenho um segredo para compor, que antes de eu compor a letra, eu faço a melodia. Faço a melodia da música todinha, sem letra. Depois eu pesquiso um tema, procuro um tema legal. E essa é a grande sacada. Eu ouvi um documentário de Djavan, ele falando que o que chama atenção para a letra de uma música é a melodia. Se a melodia não for bonita, a galera não vai ouvir. Passa. Às vezes a letra é muito boa, mas a melodia não é legal, então eu procuro sempre fazer isso. Então, se eu não me tocar com a música, eu já não... Kleber Show, desconfia em mim, essa música é boa. Mas se a música não me tocar, eu digo, Kleber Show, na sinceridade. Se 10 pessoas dizerem que a música é boa, se eu não sentir aquilo, eu digo, ó, a gente grava, porque eu confio em você. Mas não tá me tocando. Eu acho que assim, quando você é diferente, traz um papo legal pra galera, você fala do cotidiano de uma forma diferente, a galera faz assim, peraí, vou parar e ouvir que a ideia desse cara aqui é legal. Eu enxergo as coisas de uma maneira como as pessoas gostam do diferente. A mesmice, o mesmo, uma hora cansa. Então, tudo que a gente faz na vida da gente são degraus, a gente vai evoluindo. Que vamos gravar música, a música acontece, o cara vira nacional, o cara vai pro Brasil, a música dele acontece pro Brasil. Porque o sucesso ele não é objetivo, ele é consequência. Você trabalha, mas você não sabe se vai fazer sucesso. O que você quer? Meu sonho era trabalhar, ganhar meu dinheirinho e pagar minhas contas em dia. E você fazer, cara, sucesso. E ainda mais nesse momento, fazendo parte desse momento do forró, onde ele tá se inovando, tá falando de amor, falando de romance. Cara, as músicas hoje que estouram, é música falando coisas leves. Sucesso vem de tentativa, né? E o sonho é uma coisa que Deus plantou no nosso coração. É por isso que ele é grande. E é possível. Eu sempre sonhei com tudo isso. Só que eu não sabia se isso poderia ser real. Eu apenas tinha dentro de mim que eu não posso desistir, porque tem muita gente que acredita em mim, a minha família, a minha mãe. E eu falava, eu não vou desistir no meio do caminho eu não quero ter dentro de mim um sentimento de... Se eu não tivesse desistido, ia ser como? E hoje eu não vou ter esse sentimento. Eu sempre vou ser a artista que vou trabalhar para nunca ter o sentimento de como seria se eu não tivesse desistido. Eu não vou desistir, eu vou ficar aqui. E o que eu conquistar vai ser porque eu não desisti. Só por isso. O Nordeste foi alvo de muito preconceito antigamente, hoje em dia ainda tem muito preconceito, mas os artistas daqui vieram para provar que a cada crítica, a cada ataque, isso tudo se tornou força para a gente mostrar realmente para que veio e mostrar para realmente onde a gente quer chegar. Cara, eu acho que o forró, ele passou pro próximo nível, né? Ele sempre teve um nível bom, mas hoje ele passou pro próximo nível, que foi o nível nacional, sul, sudeste. Antigamente o forró era forte no Nordeste. Eu me lembro que quando estourava uma música aqui no Nordeste, chegava em São Paulo, no Rio de Janeiro, com um ano depois, porque a galera vinha e levava um CD. Eu acho que isso fica porque da agora pra frente ele vai só se inovar. Pode mudar o estilo, mas ele vai... O estilo não, a forma de fazer música, as formas de cantar, mas ele vai sempre estar lá. E agora a tendência dele é só se inovar e ficar. E o Nordeste tá doido. A Dubai ainda vai ganhar muito espaço.
né? O nordestino merece esse reconhecimento que a gente é um povo batalhador, um povo lutador, né? Que mostra a cara mesmo e vai até, como já diz aquele, tá até o sangue dá na canela. Nós não para, é arretado, é um povo arretado. A gente leva nas músicas o que a gente passa, né? E nesse momento, nossa, o Nordeste bater nos tops, a gente vendo artistas que estão crescendo, gente que está, nossa, feliz só com o que já conquistou e que ainda nem imagina o que pode conquistar. Isso faz você transbordar a alegria e a gente transborda a alegria levando nossas músicas até vocês. Cada um merece. Eu sou muito feliz por ver o João Gomes acontecer, por ver o Vitor Fernando, o Tarcísio, o Natan, sabe? Sou muito feliz, é o momento deles. Não tem como ninguém queira atrapalhar. Ali já foi Deus que botou para aquilo ali acontecer, eu acredito muito nisso. Não foi explorado 10% do que a gente tem para oferecer na música, entendeu? O Nordeste é cheio de artistas muito bons que ainda vão chegar uma galera muito grande para fazer sucesso. O Brasil parou para olhar agora para esses ritmos a fundo, né? Assim, ver, caramba, o piseiro é isso, o forró é isso aqui, caramba, tem essas músicas, tem esses artistas, e se apaixonaram. Isso ainda vai muito longe, porque tem vários ritmos que vão se adaptar dentro disso com o passar dos anos, mas a pulsação da música, ela dá essa liberdade para você trabalhar. Olha o que era o forró de Luiz Gonzaga, que veio para o forró de Mastruz, que veio para o forró de Xande, que veio para o forró de Wesley, e o piseiro, cara, me desculpe quem acha errado, continua sendo forró. É uma coisa que ela, cada dia que passa, só aumenta. Só aumenta a proporção, cada dia que passa, só aumenta o desejo das pessoas, né? Só aumenta mais o número de pessoas escutando, o número de pessoas assistindo, seguindo. Ritmo nenhum é passageiro, quando ele vem, ele fica. Ele fica, tem um momento que ele fica no auge, tem um momento que ele dá aquela... Ele fica estável, mas ele pode voltar para o auge de novo, ele não vai sumir, o ritmo existe. Qual era o ritmo que tocava no Nordeste, por exemplo, uns 50 anos atrás? 50 anos depois... Agora você bota daqui para 5, o que vai ter de mudança em 5 anos daqui para frente. Tá mudando rápido demais. Então, quando você inventou o piseiro, já tem gente inventando outra coisa aí. Se a gente tratar o piseiro como piseiro, eu acho que é passageiro. Mas se a gente tratar o piseiro como forró, ele foi divulgado, falado, comercializado como forró, não tem por que passar. Ele não tem por que ser passageiro. Então vai ter forró pro resto da vida, viu, pessoal? Fique tranquilo que vai estar sempre tendo forró. Nada deixa de existir. Só que eu acho que o que pode permanecer ali o ritmo da pisadinha, o piseiro, o forró, no auge, são os artistas continuar fazendo a mesma entrega. É a gente se unir, trabalhar, o importante é correr atrás. E quanto mais a gente der as mãos, mais a gente estiver junto, a gente vai tirar isso da cabeça do povo que a gente é passageiro. Eu acho que só não vê o tamanho que a gente é quem não está dentro do negócio, né? Quem está vendo de fora, que tem esse preconceito de porque é num teclado, porque não tem uma super produção, porque todo dia tem um artista novo estourando uma música. Eu acho que isso não é ruim, não. Eu acho que isso é maravilhoso, que é meu gênero, é meu segmento que está mostrando todo dia um artista novo e diferente tocando aí. A gente é novinho, entre 24 e 25 anos, tem muito gás para trabalhar e uma responsabilidade muito grande da galera que já passou, que entregou o nosso forró muito alto. Então vocês podem esperar que a gente vai trabalhar muito cantando nossa cultura, nosso amor, nosso ritmo. Vamos levar o forró pro mundo inteiro. Se a gente está acertando dessa maneira, vamos continuar fazendo, só que trazendo um diferencial. Trazer um diferencial não é mudar toda a essência, é trazer a essência com novidades. Eu acho que o futuro, na minha opinião, por essa questão de não ser só uma banda, ser várias, a gente vai conseguir manter, se Deus quiser, aí, pelo menos mais uma década aí, como primeiro ou segundo, no mínimo, o ritmo do Brasil, entendeu? Com certeza. Top 1 e vamos trabalhar muito pra gente não sair daí. Não pode parar. Tem que produzir. Tem que sempre manter atualizado ali, entendeu? Quando acontece no tempo que Deus quer, esteja preparado. Não perca o cavalo selado não, porque quando bate na porta você tem que estar pronto para abrir e colocar a bênção para dentro e saber valorizar.